Hello Angel, graça e paz. Bem-vindo de volta a mais um episódio aqui do nosso podcast. E está começando mais um Testemunho Cast, Vivendo a Verdadeira Fé. O vídeo de hoje é na sequência, de trás para frente, para minha conversão. E hoje eu quero falar algo assim bombástico, Algumas pessoas da minha família não sabem disso, outras já sabem. Mas tudo o que eu estou dizendo, Angels, no meu podcast, Testemunho Cast, é para a honra e glória do Senhor. Toda semana sai um episódio aqui contando um pouco do meu testemunho para a minha conversão, Como aconteceu a minha conversão. O que eu fui, o que eu vivi até chegar nos dias de hoje, no dia de hoje, E hoje eu quero dizer como foi a minha conversão do espiritismo ao cristianismo, ao cristianismo de Jesus, à religião de Jesus, ao evangelho de Jesus, Porque eu aprendi também que o espiritismo é cristão. Eu não vou julgar, não, mas graças ao espiritismo eu conheci o Jesus que eu conheço hoje. É assim algo bombástico de falar, mas lá foi a última peça que faltava para eu conhecer o Cristo de hoje. E antes de tudo, eu não estou invadindo a sua casa, Não estou invadindo a sua casa para ir contra a sua crença. Eu quero falar de mim para você, contando o meu testemunho para você, contando o que eu vivi e o que eu vivo hoje. Muitas pessoas que me seguem aqui já seguem de um bom tempo, algumas outras já se foram, mas muitos também me conhecem de muito tempo. Inclusive, tem pessoas que não sabiam que por um tempo eu fui espírita. Mas eu quero dizer para você também, às vezes a gente é espírita e não sabe, Ou tem essa adoração ao espiritismo e não sabe. Eu, mesmo crescido num lar cristão, como eu já disse, até os 18 anos eu fui à Assembleia de Deus, adolescente, sai e volta, mas eu servi dois deuses, dois senhores na minha vida. Por um tempo, eu caminhei em dois caminhos, bebi de duas fontes. Então, eu quero contar para você como foi a minha conversão. Mas antes de tudo, eu tenho que convidar você, que não é inscrito aqui no canal, a se inscrever no canal, a deixar um like nesse vídeo, compartilhar com um amigo seu, tá bom? Toda semana tem o nosso podcast, no decorrer da semana tem uns cortes à noite, que eu libero os cortes dos melhores momentos do podcast. Então vamos lá. Eu sempre gostei de ocultismo. É assustador de falar, mas a gente tem essa mania de assustar com palavras, mas a gente vive. Eu cresci gostando de tudo que era fantasioso. Eu gostava de fantasia, gostava de mágica, gostava de tudo que era sobrenatural. Na adolescência, eu fui puxado, porque existem 5 portas, Portas de entradas. E uma das portas que eu dei foi a visão, foi os olhos. Eu senti apaixonado, seduzido pelo lado zodíaco. Na adolescência, no final da infância, na adolescência, eu conheci os Cavaleiros do Zodíaco. Já começou aí. Eu era apaixonado com o Cavaleiro do Zodíaco, adorava aquelas magias. E eu cantava as músicas e gritava as palavras, que falavam nos filmes, nos desenhos. Trazia para dentro da minha casa aquelas palavras, aquelas invocações, na verdade. Eu invocava aqueles demônios que falavam nos desenhos. Isso eu trazia para mim. Então, a primeira porta que eu abri foi isso. Eu passei a gostar ao ponto de começar a assinar João Bidu na época. Na adolescência eu gostava muito de João Bidu. E eu entrei num mundo apaixonado pelo zodíaco, pelo horóscopos, pela astrologia. Então, eu era um tipo de pessoa que, até antes da minha conversão, eu era um tipo de pessoa, até esses últimos anos, que eu relacionava com pessoas baseada no signo dela. Eu caracterizava aquela pessoa ali baseado no que eu sabia de tal signo e eu fazia amizade ou não. Se aquela pessoa era de tal signo, eu era amigo. Se ela não fosse do signo que eu gostava, não era meu amigo. Às vezes eu perguntava para a pessoa antes de conhecê-la primeiro, quando que você nasceu, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu, o ano, para saber tudo, antes de envolver. E isso eu trago toda a minha vida, mesmo sendo cristão, como eu fui na adolescência, Então, eu era aquela pessoa que acreditava em horóscopos, em signos.
E eu tinha aquela convicção, Deus criou tudo. Deus criou os astros, criou eu. Então é tudo de Deus. Eu tinha essa crença. E essa crença me afastava das pessoas e também me colocava perto de algumas. Então essa foi uma das primeiras portas. E eu gostava de filmes de magia. Gostava de filmes sobrenaturais. Então isso foi sempre construindo já o caminho no qual eu iria seguir. Eu gostava muito de Harry Potter, gente. Eu era louco com tudo quanto era filme de Harry Potter, assisti todas as sagas e outros. Se tinham magia, eu estava ali assistindo. Gostava de filmes também que falavam de reencarnação, porque é complicado falar e estranho, mas eu sempre acreditei em reencarnação. Eu acreditava em reencarnação mesmo dentro da igreja. Eu tinha aquela coisa. Na minha outra vida, quem me conhece e caminhava comigo sabe disso. Na minha outra vida eu fui assim, na minha outra vida eu fui assado, na minha próxima vida eu sempre falei isso. Eu não quero mudar a sua crença, mas eu quero te mostrar aqui na palavra que isso não existe. E ultimamente Deus tem me mostrado mesmo, porque nesse tempo, nesse meu novo caminhar com Deus, Deus tem me mostrado tudo a verdade de toda a mentira que eu vivia. Às vezes eu falava, Deus, por que isso, por que aquilo? Aí ele fala em sonho, é maravilhoso Deus falar em sonho. Aí Deus fala em sonho, eu vou tirar prova na palavra, é mesmo. A palavra do Senhor diz isso e tá certo. Então, Angels, como no meu tempo que eu fiquei fora da igreja, depois dos 20 anos, eu envolvi que a primeira pessoa que eu relacionei era uma pessoa de religião afro. Ele era do candomblé e quando a gente se envolveu, eu gostava muito das coisas que ele conversava. Fiquei alguns anos com ele, então ele gostava muito do candomblé. E ele falava muita coisa que eu ficava aguçado os olhos. Mas eu visitei e não me senti bem. Eu não me senti bem e afastei para sempre. Fiquei um tempão sem ir novamente. Até conhecer uma família no qual eu trabalhei que me levou para Umbanda. Mas antes deles me levarem para Umbanda, eu tinha toda pessoa que passava por mim, como eu já tinha dado as legalidades, né? Como eu já havia dado legalidades e abrido as portas de entradas para o ocultismo, o espiritismo, mesmo que eu ainda não estava frequentando e nem estudando, eu envolvia muito, conhecia pessoas que falavam, nossa, você é médium. Não, você é médium. E falava as coisas, nossa, eu sinto isso, eu vejo isso. E então aquilo fazia eu ficar cada dia mais alegre em descobrir que eu era médium. E eu já rejeitei isso da minha vida, já fiz uma quebra de maldição, repreendendo e renunciando todas essas palavras em nome de Jesus. Então eu comecei a aguçar os meus olhos e querer conhecer mais. Em 2008, eu fui para o kardecismo. Só que eu ainda estava com muito restinhos do que eu aprendi na igreja evangélica, então eu bati de frente com tudo. Na época, tudo que falava comigo eu bati de frente. Mas isso está errado, mas isso está errado, mas isso está errado. Ao ponto de eu estressar e sair. Ou seja, o que o inimigo tentou me laçar ali, ele não conseguiu, porque eu ainda estava sendo cuidado pelo Senhor Jesus, então ainda estava blindado. Então eu bati de frente. Só que eu não estava com o Senhor, né? Eu estava numa vida de promiscuidade e tal. Então não tinha como o Senhor ficar o tempo todo ali. Porque o pecado é um muro de separação que separa-nos de Deus, né? Então eu comecei a conhecer pessoas, e cada tipo de pessoa que vinha, trazia uma bagagem, né? E nessas bagagens eu estava iludido no mundo, emocionado demais, então eu queria comer tudo que vinha. Tudo que era alimento podre, eu estava comendo. Até conhecer uma moça que me levou numa cartomante. Conhecedor da palavra, fui numa cartomante. Eu tinha envolvido num relacionamento abusivo ao extremo, que eu era escravo dessa pessoa, mental, sexual, tudo. E eu queria ela de qualquer jeito na minha vida. E aí, num grau de carência muito grande, eu conheci uma moça que me levou a uma cartomante. Foi o meu primeiro, uma das primeiras, uma outra, né, entrada que eu dei. E essa moça tirou umas cartas para mim. Eu lembro que ela passou um pouco de raiva comigo, porque tudo que ela abria e colocava na mesa, ela falava uma coisa, eu olhava, mas essa carta não tem nada a ver com o que você está falando. Não, mas eu sei que é isso, isso, isso.
Eu perguntei, eu vou casar com essa pessoa? Vai casar com essa pessoa, ela te ama demais. Ela te ama muito, ela é louca com você. Não, totalmente louca, né? Aí um dia ela me mostrou que eu iria fazer uma viagem. Apareceu um caixão numa carta. Eu falei assim, mas eu vou morrer, porque a carta tá mostrando que é um caixão, então eu vou morrer, ela não é novidade. Eu falei, morte, de onde que morte é novidade? Essa mulher não sabia era nada, na verdade ela estava roubando meu dinheiro e o dinheiro da minha colega. Porque ela disse que eu ia estudar, vi uns livros lá, engraçado, que os livros era estudo e o caixão era novidade. Aí ela começou a abrir as coisas, eu falei, não acreditei nessa mulher, ela fez uma oração para mim. Uma reza, né? Na hora dela fazer essa reza para mim, ela acho que ela lançou tanta coisa na minha vida ali, que eu saí tão dependente dessa mulher. Quando eu assustei, eu estava no centro de Umbanda que ela me indicou. E ela via tanta coisa, ela via pombagiras em mim, ela via que eu estava com a vida amarrada, que a minha vida sentimental estava amarrada, que eu estava amarrado em uma pessoa, e eu acreditando em tudo aquilo na época. Eu já estava há uns 6 anos, 7 anos fora da presença de Deus. Então eu comecei a frequentar todas as segundas-feiras esse centro de Umbanda. E toda semana ela me dava um banho para eu tomar. Toda semana eu tomava um banho e ali eu abri uma porta terrível. Abri uma porta no qual eu não tinha mais sono. Todas as noites eram noites de tormenta. Eu acordava gritando, eu acordava balançando. Na época eu ainda morava com a minha mãe, eu colocava minha mãe para dormir comigo, eu dormia com a minha mãe, eu pegava minhas irmãs, dormia comigo. Todo mundo tinha de dormir comigo. E infelizmente eles não viam o meu desespero. Às vezes a minha mãe ou a minha irmã acordava e me via debatendo. Só que elas não podiam fazer nada. Daí começou a minha guerra espiritual. Eu não tinha noite, irmãos, até a minha conversão 6 meses atrás, há 5 meses atrás que parou, né? Os maçons, eu converti há 4 meses, mas há 6 meses que eu estava naquele processo com o Senhor. Então, depois disso, nunca mais. Todavia, eu dormi bem, tenho acordado bem, porque o Senhor tem cuidado de tudo e cuidado de mim. Então, eu passava essa luta tremenda, mas eu falava com ela, o que está acontecendo? Ela, não, é porque você está passando por libertação e é assim mesmo. E outra coisa que começou a me acontecer, eu andava na rua e manifestava. Às vezes eu estava atravessando a rua e de repente meu corpo parava e era uma entidade que tomava conta do meu corpo. E aquilo eu comecei a achar muito ruim, porque eu comecei a falar com ela naquele terreiro. Eu falei, eu não estou me sentindo bem assim, não estou me sentindo bem assim. Eles não estão nem aí pela sua vida. Eles não têm nem aí. Quanto mais exércitos para o inimigo eles fizerem, melhor. Se você vai viver ou morrer, isso é problema seu. Eu comecei a ver isso nessa vez, lá em 2008, e agora, nos últimos meses, que eu também vivi isso. Mas aí eu vou chegar nesse ponto. Então eu estava na Umbanda. Então toda semana ela tentava me rodar, tentava me fazer descer, mas só descia quando não era, né? Quando não podia. Mas aconteceu um dia que eu fui visitar uma amiga minha e eu levei uns bolos para ela comer. Ela gostava muito dos bolos que eu fazia, então às vezes eu comprava e ia para casa dela. Aí ela tava tendo uma festa, e ela era de Umbanda também, e uma irmã dela do Candomblé. Estávamos numa sala somente espíritas, umbandistas e candomblecistas, e tinha um lá uma religião que eu não lembro agora, era do Santo Daime, e eu manifestei junto com todo mundo ali. Eu manifestei uma entidade que eu comecei a rir, que eu comecei a assediar os maridos, uma coisa horrível. Eu nunca fui assim, sempre fui uma pessoa muito, muito discreta e muito tranquila nisso, sempre respeitei as pessoas. E eu comecei a faltar com respeito com essas pessoas, eu não me lembrava mais, eu comecei a rir, ao ponto de uma irmã, de uma amiga dela, a irmã dela, da dona que me convidou para a festa, fez uma oração e fez com que essa entidade fosse embora e nunca mais voltou. Nunca mais. E eu pedi desculpa, ela entendi que a gente sabe, às vezes desce aqui mesmo, a gente está junto, bebendo, acontece isso mesmo. E nunca havia acontecido. Aí eu contei dos banhos.
que eu estava tomando. E ela falou comigo, aonde você está indo? Eu falei, eu estou indo no terreiro de tal pessoa. E ela falou assim, ela está alimentando espíritos e entidades em você que você não tem controle ainda para tomar. Então olha para tu ver, esse terreiro que eu estava frequentando, a pessoa não estava nem aí para mim. Ela queria que eu enchesse a casa, fosse usado ao ponto de perder a minha própria identidade, né? Digamos assim, ser um cavalo mesmo. E ela me deu esse alerta. De um terreiro, ela me deu um alerta. Ela vem pro meu. É assim, né? Vem pro meu, que o meu é melhor. Eu falei assim, então eu vou conhecer o seu. Quando eu cheguei no dela, eu já fui recebido com palavras de baixo calão. Meu Deus eterno. Eu entrei naquele terreiro dela e as pessoas me xingavam. Entra aí, e xingavam palavrão. Seja bem-vindo, e xingavam palavrão. Eu falei, misericórdia. O que eu estou fazendo aqui? Eu chamo as pessoas de amor, chamo as pessoas de anjo, chamo as pessoas de meu bem. Custo chamá-las pelo nome, porque eu tenho uma facilidade de esquecer nome. Ou olhar para a cara da pessoa e achar que ela tem que ter aquele nome e chamar ela daquele nome. Misericórdia, meu jeito. E aqui eu estou sendo chamada assim, sair de lá com quente, 3 fervendo. Mas antes disso, eu fui chegando lá, sendo tratado desse jeito, com carinho deles, né? Sendo chamado com palavras de baixo calão. Eu comecei a me dar sede. Eu comecei, gente, eu tô com muita sede, tô com muita sede. E eu comecei a beber as bebidas das pessoas que estavam lá recebendo, né? Pombagiras e tal. E eu bebi aquelas bebidas deles lá e saí com vontade de fumar. Parêntese. Eu comecei a fumar depois dessa minha ida aos terreiros de Umbanda e Candomblé. Até então eu tinha pavor de cigarro, não gostava. Depois que eu comecei a ir, eu comecei a sonhar muito que eu estava fumando. Eu acordava e dormia e acordava sonhando que eu tinha fumado, estava fumando. Daí eu comecei o vício pelo cigarro, no qual eu já falei aqui no meu podcast anterior, no episódio 1, eu falo que eu fumei. Só que não era algo meu, então foi algo que veio e foi embora. Tanto que eu passava mal, meu corpo não suportava. Então, depois disso, eu fiquei com pavor dessas religiões. Afro, eu não gostei. Não foi bom para mim e não era o meu lugar. Hoje eu entendo que não era o meu lugar. O meu chamado não era esse. Então, nunca mais fui. Me afastei e fiquei com um bom tempo, com requícios. Eu falo, não sei se essa palavra existe, mas eu fiquei ainda com requícios do que eu vivi nesse lugar por pouco tempo. Minha vida financeira foi de mal a pior. Eu era uma pessoa muito próspera, mas eu fiquei totalmente desequilibrado financeiramente. Eu estava devendo, minhas contas no banco só no vermelho, cartão, nome no SPC, foi uma coisa horrível. E a vida sentimental de mal a pior. Desde aí comecei a inventar, desde esse momento, né, eu comecei somente a envolver com pessoas que me faziam mal, pessoas só para me machucar, pessoas para me agredir, para me roubar, para me trair, só envolvi com esses tipos de pessoa. Então eu comecei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí o que eu fiz? Voltei para a casa do Pai, né? Voltei correndo para Jesus. Porque eu não estava conseguindo ter paz, não estava conseguindo ter vida, minha vida financeira horrível, sentimental horrível. Voltei para a igreja. Encontrei uma igreja que era um amor para mim, uma bênção, e a gente teve lutas. Todas as vezes que eu ia para essa igreja, eu caía. Todas as vezes. Eu ficava, às vezes, o culto inteiro no chão. Porque eu estava passando por aquele processo de desintoxicação espiritual, né? Estava passando por aquele processo de libertação, porque eu estava com tanta carga espiritual maligna que eles tiveram luta comigo. Só que aquele desejinho do coração de sempre saber o que vai acontecer, as adivinhações, os filmes que são porta de entrada. Hoje eu escolho qual filme assistir, embora ultimamente eu não tenho visto filme nenhum, porque eu estou só estudando a palavra, que tem sido melhor para mim. Eu continuei assistindo muito filme de terror, que trazia coisas para dentro da minha casa. Hoje eu não assisto filme de terror mais. Então eu assistia muito filme de terror, muito filme de ocultismo.
Continuei indo à igreja, mas continuei vivendo a minha vida de promiscuidade sexual, continuei ouvindo canções, que eu ainda no próximo episódio falarei de música secular e o poder dela na nossa vida. Continuei assistindo os filmes, né, que fazia essas menções, e continuava acreditando no signo, né? Então, não mudei nada, eu só fui pegar a libertação, só fui buscar a libertação, buscar ajuda, por favor. Deus é tão misericordioso que mesmo que você é filho, né? Deus é um pai amoroso, Deus é um pai maravilhoso. Enquanto a gente tem vida, Ele está ali cuidando, né? Então, o importante é isso, ter vida, porque depois... Então, Deus estava ali cuidando de mim o tempo todo, mesmo que essa vida de falsidade, né, que eu estava levando com o Senhor. Eu falo isso sério, gente, vivendo uma vida de falsidade, porque eu só ia até o Pai para Ele cuidar de mim, para Ele curar minhas feridas, depois ia de novo para o meu outro Senhor, que era o mundo, né? Então, parei, fiquei só indo à igreja por um tempo e vivendo a vida que eu estava vivendo. Só que, Angels, os anos se passaram, eu me casei. Eu encontrei uma pessoa boa, encontrei uma pessoa maravilhosa, me casei com ela. Só que depois que eu estava vivendo em crise com essa pessoa, eu encontrei com uma amiga de muitos anos. Essa amiga de anos me apresentou o Espiritismo segundo Allan Kardec. Só que dessa vez estava tudo muito lindo para mim. Não batia de frente igual lá em 2008, não. Em 2021, depois de eu ter vivido... Em 2021, depois de ter quase morrido com Covid-19, depois de o Senhor ter me guardado, eu passei por uma crise no casamento e encontrei com essa minha amiga que me apresentou o Espiritismo segundo Allan Kardec. Só que ela me levou numa congregação que parecia igreja evangélica. E eu fiquei por um bom tempo lá. Todas as segundas, quartas e quintas eu estava lá. Segunda-feira, tratamento de cura. Quarta-feira, tratamento de cura. Quinta-feira, desobsessão. Eu acreditando que estava tirando, né? Na verdade, eles estavam colocando e eu não estava vendo aquilo ali. Porque para mim estavam tirando. Todas as segundas-feiras eu ia nessas reuniões. Mas eu contei para ela como estava a minha vida antes de eu ir. Falei que estava vivendo uma vida de abuso em casa. Tipo assim... Meu casamento não estava bom, parecia que estava para acabar e acabou, graças a Deus, né? Digamos graças a Deus, porque o Senhor tinha um outro propósito na minha vida. E eu fiquei desesperado e eu não queria que meu casamento acabasse quando eu entrei em crise. Mas eu queria também cuidar do meu coração, do meu emocional que estava triste e abalado. E aí eu comecei a ir nesse centro espírita, lá é uma comunidade espírita, sim, E eles começaram, toda segunda-feira eu assistia um pouco da palestra, gente, eu chorava. E o engano era tanto que eu chegava lá, estava cantando sempre música gospel. Cantava música gospel e eu chorava, porque eu lembrava da minha época de cristão, de levita, de adorador. Então eu chorava, ouvia um pouco da pregação. Era sempre uma história de um livro e eu já trazia comigo a crença da reencarnação, né? Já acreditava em reencarnação, nessas coisas espirituais. Eu já estava deixando de acreditar em demônios e acreditando no porquê da minha vida. E toda a minha vida eu tive uma luta muito grande com a minha sexualidade. Eu sempre lutei contra a minha sexualidade e eu não aceitava de jeito nenhum. Quem passou na minha vida sabe que eu nunca aceitei. Sempre tive essa dificuldade em aceitar. Inclusive, meu ex-marido falava, eu assumi há pouco tempo e aceito a minha homossexualidade e você há mais de 20 anos não aceita a sua. Porque eu não era uma coisa que eu queria. E no Espiritismo eles começaram a me ensinar a aceitar. E eu passei a acreditar nas coisas que eles falavam, que eu já vim várias vezes como mulher e é a primeira vez que eu venho como homem, então estava tendo essa dificuldade de aceitação. Inclusive, eu participei de, como é que chama? Regressão. Eu fiz uma regressão que para mim foi algo colocado na minha mente que me enxergou algumas coisas. Então eu passei a me enxergar, eu me vi várias vezes como uma mulher tomando banho de cachoeira. Já me vi várias vezes vestido com aquela roupa, aquelas túnicas que o povo na época de Jesus vestia e ficava dentro de umas casas, umas tendas.
Me vi várias vezes como mulher. E quando eu tive aquela perda de identidade, que eu me tornei uma mulher quando eu quis ser travesti, isso vai ser para um próximo vídeo, mas já entra esse parênteses aqui, eu me via daquela forma. Tanto que quando eu criei aquele personagem, aquela mulher das minhas redes sociais, do meu YouTube aqui, eu via aquela mulher na regressão que eu já havia feito. E quando eu fiz novamente a regressão, eu comecei a ver ela demais. Falei, gente, então hoje eu sei por que eu sou gay. Sou gay porque eu fui toda a vida essa mulher aqui e agora eu tô tendo essa dificuldade. E aí começaram a falar que eu tinha escolhido vir daquele jeito. Mas se eu escolhi vir daquele jeito, por que eu lutei tanto contra? É porque é o muro de impedimento é por causa das crenças limitantes que você cresceu, porque eu contei, né, que eu vim de um lar cristão. Então eles começaram a me falar que eu estava vivendo toda a dificuldade de não aceitar por causa das minhas crenças limitantes. Era o que falava para mim. Então eu comecei a acreditar demais. Então por isso que eu sou assim. Aí comecei a querer aceitar-me. Só que o coração queria aceitar, mas a mente não. Continuei tendo aquela batalha de coração com mente o tempo todo. Mas eu comecei a ir e estava frequentando. Frequentei durante 1 ano e meio, quase 2 anos. Toda segunda-feira eu ia, recebia o passe, deitava numa maca e eles ficavam me energizando. E eu saía de lá bem tranquilo, sabe? Tava tudo maravilhoso. Aí depois eles começaram a me chamar para ir à sessão da desobsessão, onde todo mundo manifestava, espíritos viravam para trás, aquela coisa toda. Aí naquele dia eu não ficava bem. Eu voltava para casa com medo de dormir, sempre trazia alguém para dormir comigo. Na verdade, trazia na época o meu ex-namorado, trazia ele para dormir comigo, ou ia dormir na casa da minha mãe. Às vezes ela nem sabia porque eu estava indo dormir lá, estava indo dormir lá por causa disso, que eu estava com medo de dormir na minha casa. Porque eu fui trazendo pessoas para minha casa, pessoas espirituais, digamos assim, demônios. Essa casa estava lotada de demônios. Quando eu deitava para dormir, eu abria os olhos no meio da noite e via muitas pessoas em volta da minha cama. Eu acordava tendo ataques cardíacos de o Davidson, meu ex-namorado, me acordar. Né? Não vou dizer muito meu ex-namorado, não, que misericórdia. O meu amigo, vou dizer o meu amigo hoje, meu amigo, graças a Deus, está buscando o Senhor também, servindo o Senhor juntamente comigo. Ele acordava meia-noite tendo crises. Então eu falava, o que aconteceu? Você sonhou isso? Você estava falando isso? Estava gritando? Era o que acontecia comigo. Mas isso vem de muitos anos. Só que depois que eu comecei a frequentar o espiritismo, aumentou. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a achar que era aquela casa que eu estava indo, por causa das sessões de desobsessão, as sessões de desobsessão. Então eu acreditava que eu estava trazendo espírito daquelas pessoas juntamente comigo. Então eu acreditava que eles estavam me seguindo. Só que o que aconteceu? Todas as segundas-feiras eu lia o Evangelho segundo Allan Kardec em casa. Todas as segundas-feiras eu fazia a sessão do Evangelho no lar. É o que eu aprendi que era para ser feito. Então toda segunda-feira eu sentava na minha mesa, colocava um copo de água, colocava uma música de fundo espírita, fazia a oração espírita, as evocações espíritas, porque falava para evocar espíritos e tal. Então eu fazia aquilo. Então eu estava trazendo, gente. Eu abri uma porta na minha casa. Então eu abri uma porta, comecei primeiro a acreditar. Tudo começa quando você acredita. Comecei a acreditar e comecei a evocar com a boca, né? Evocar, emitir o som. A palavra tem poder. Comecei a emitir o som e trazendo para dentro de casa espíritos que eu não conheço, espíritos que eu não vejo, mas que estavam invadindo a minha casa. Eu comecei a ter certeza disso quando todas as vezes que eu sentava, eu sentia um gelo tocar o meu braço. Eu sentia um frio dentro da casa. E ao levar para os meus superiores, mentores, eles falavam que eram visitas de anjos e espíritos bons. E eu gostando disso. Então eu estava todas as semanas, segunda, quarta e quinta, nas reuniões, pedindo a diferença, a mudança para a minha vida. Só que o meu casamento acabou, eu continuei buscando, conheci o irmão Davidson,
que levei ele também. Eu estava já totalmente imerso, né, nessa vida. Então eu estava apaixonado com o que eu estava aprendendo, já estava divulgando para as pessoas, no qual eram espíritas que falavam para mim, porque que eu era médium de berço, que eu devia desenvolver. Comecei a falar com todos. Hoje eu sou espírita, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Comecei a falar com todo mundo que eu conhecia e escondia para algumas pessoas. Só que a minha mãe, ela descobriu para o meu ex-marido, que meu ex-marido, na época que eu fui casado, né? Ele contou para minha mãe que eu estava frequentando espiritismo. Eu não queria que ela soubesse, mas um dia eu contei para ela, contei para minha irmã. Só que para muitos eu estava indo na igreja. Para muitos eu estava indo na igreja, porque eu ia mesmo. Toda segunda, quarta e quinta para as sessões espíritas e falava que eu estava indo para a igreja. E nesse momento que o meu ex-marido foi embora, eu conheci o Davidson e levei o Davidson também, tadinho. Ele, igual a mim, apaixonado por Harry Potter e por tudo quanto é filme de reencarnação, de espiritismo, tudo que tinha ocultismo, ele gostava também. Então, casou, né? Casou. Então, a gente ia junto, só que Deus começou a falar ao meu coração. Só que eu não queria ouvir. Eu fingia que eu acreditava no que Deus estava falando, mas eu continuei no engano. Aconteceu que a minha gata, ela adoeceu. Quem me acompanha lembra de Angeline. Angeline adoeceu. Só que antes de Angeline adoecer, aconteceu um fato inusitado aqui em casa. Antes de tudo, eu acordei no meio da noite, tendo já essas visões, esses problemas que eu tinha. Eu acordei com a Angeline, ela acordou, ela dormia abraçada comigo, ela acordou e levantou e ficou de frente para a porta. E eu fui correndo, senti uma presença muito ruim, acendi a luz. Eu acender a luz, ela ficou olhando por um lugar fixo. Depois disso, eu falei, a gente está com visita, filha? Tem algum amiguinho? Porque no espiritismo ensina que esses demônios são amiguinhos, né? Olha para tu ver, são amiguinhos. E eu tava, minha casa cheia de amiguinhos, né? Digamos assim, que é o que eu aprendi lá. Eu vi ela muito assustada e ela não deitava. Eu abraçava ela, ela voltava e ficava de pé. Aí eu fiz, vamos orar um Pai Nosso. Aí oramos um Pai Nosso. Eu deitei com medo, tampei a cabeça, deixei uma parte do olho só para fora e senti a presença. Depois dali, a Angeline adoeceu. Adoeceu de uma forma que logo, 4 meses depois, ela veio a óbito. E eu já não estava me sentindo bem onde eu estava frequentando. No outro centro eu estava frequentando e fui para um centro aqui no meu bairro mesmo, tranquilo, bom, leve, 5, 6 pessoas, depois foi aumentando, mas era um lugar tranquilo. E eu acreditava que nesse lugar eu ia encontrar paz, porque era um lugar mais tranquilo, não tinha aquele negócio de desobsessão, aquela coisa toda, que eu tinha muito medo, e comecei a frequentar. E eu cheguei várias vezes a falar com o mentor da casa, por favor, eu não estou dormindo bem, eu tenho presenças todas as noites, eu não estou tendo paz, eu estou me manifestando lavando vasilha, às vezes eu estou lavando vasilha, dá um apagão, não lembro. Por muitas vezes eu fiquei desmaiado em cima da cama, 2, 3 horas, já caí no banheiro, vomitando e apagado, morando sozinho. Graças a Deus que todas as vezes o Davidson veio me visitar, chegava e me via. Agora, ele nunca me achou caído no banheiro, creio que não me lembro bem. Mas o meu ex-marido direto, o cara com quem eu me casei na época, via eu desmaiado. Às vezes ele achava que era brincadeira, drama meu. Ele aferia a pressão, aferia a glicose e estava tudo normal e eu desmaiado por horas. Ou seja, sendo usado pelos demônios, né? Então, eu comecei a pedir socorro. E nem eu pedir socorro, eles falavam, isso é normal, você precisa vir nos dias de mesa para desenvolver a sua mediunidade, porque o seu corpo não está aguentando, então você precisa desenvolver. E dentro de mim falava, não. Aí eu falava, não, obrigado, eu não estou pronto, eu quero fazer o curso de mediunidade primeiro. Aí eu comecei a fazer o curso de mediunidade para desenvolver e parar de sofrer. Só que continuou. Aí um dia ele falou, toda vez que você sentir a opressão, sentir que tem amiguinhos, você pedem para vir para casa.
Então eu falava, vai para casa de tal, não vou falar o nome aqui, porque lá eles vão cuidar de você, lá eles vão cuidar de você. Às vezes eu fazia minha oração e sentia a presença, eu falei, eu não posso ajudar vocês, eu não posso, vão para casa de vocês, vão para algum lugar, para um hospital. E Angels, foi durante 2 anos quase da minha vida isso. Não tinha sono, não tinha paz, um estresse total dominava a minha vida. Eu ia de 0 a 80 assim num minuto. Qualquer pessoa que falava algo comigo, meu estupim era curto, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas eu ficava no estresse, surtando direto. Tanto que uma vez o meu casamento, quando eu era casado, eu manifestei uma pombagira na cama e falei com o cara com quem eu fui casado que eu não amava ele. Ele queria ficar comigo. Falei que eu não amava ele, que eu não suportava ele, que eu perdia toda a vontade dele. Esse homem chorou muito. No outro dia me contou, eu falei, não falei isso. Aí lá no Espiritismo me falaram, uma pombagira que manifestou lá, falou que ela ia acabar com a minha vida, ia acabar com o meu casamento, que ela tinha ciúme de mim, que eu era só dela e eu estava dividindo a minha vida com outra pessoa que ela não aceitava. E aí lá me contaram que essa pombagira foi colocada na minha vida naquele primeiro relacionamento que eu falei para vocês, que foi feita uma amarração, que a moça das cartas viu, só que ela queria que eu alimentasse, né, mais esse espírito. Angels, por muitas vezes na cegueira espiritual, eu digo para vocês que são coisas que a gente fez no passado, se a gente não quebrar, continua seguindo a vida da gente. Porque naquele momento lá em 2008, 2009, que eu estava cego espiritual, que eu estava sendo alimentando espíritos, eu fiz despachos. Eu fui primeiro acompanhar amigas, entregar flores, champanhes, cigarros nas esquinas. Uma vez eu fui acompanhar uma amiga minha fazendo um trabalho para o namorado dela. Olha para você ver. O engano, você ficar amarrando pessoas, você fazer feitiços para as pessoas gostarem de você. Eu estou conversando com você e está vindo uma dorzinha de cabeça, espiritual isso. Em nome de Jesus eu repreendo. Eu vou falar. Em nome de Jesus eu vou falar, para a honra e glória do Senhor. Eu fui acompanhar essa amiga minha, fiquei do outro lado, rindo do que ela estava fazendo. Para ela sair de lá e vir em mim e fazer uma oração em mim, porque ela disse que o que ela estava entregando na outra esquina estava manifestando em mim. Porque eu estava alimentando, né, nos banhos, com aquele outro terreiro que eu fui. E aqui para frente, anos depois que eu dei a legalidade total, que eu comecei a acreditar no livro dos Espíritos, que eu lia todos os dias, que eu comecei a acreditar no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu lia todos os dias, eu comecei a trazer todos aqueles espíritos do mal que eu levei, que eu trabalhei para eles, que eu tomei banho, que eu fui na esquina, porque eu já fui na esquina também, entregar 2 despachos, uma vez conversando com um amigo meu. Um amigo não, na época era um colega também que era do candomblé, que me falou que era para eu fazer, e eu estava tão cego espiritual que todas as lutas e provações que eu tinha eu queria resolver assim. Qualquer pessoa me perseguindo eu queria resolver assim. Nunca matei bicho, nada disso, que eu saiba, né? Eu nunca pedi para ninguém fazer, a não ser que alguém fez algum trabalho para mim matando algum bicho, porque eu tinha uma mãe de santo que ela me amava tanto que ela sempre fazia, eu vou sexta-feira orar por você, vai que ela fez alguma coisa, mas eu já repreendo em nome de Jesus e quebro todo o laço. Já foi quebrado, fiz uma oração de quebra de laços, foi tremendo. E aí, Angels, nesse tempo que eu vim para essa outra kardecista mais tranquila, que eu só ia lá, lia a palavra, eu comecei a pedir socorro mesmo, mas eles não podiam fazer nada. Eles falavam comigo, é normal, é assim mesmo, vem vindo que vai mudar. Só que eu comecei a ir, e estava todo o tempo esse sofrimento. Eu acordava à noite tendo ataque do coração, a minha pressão vivia fora do normal. Eu comprei aquele aferidor de pressão porque ela vivia desregulada. E depois do Covid eu tive diabetes e hipertensão e eu tomava medicação. Os médicos aumentaram a dosagem dos medicamentos e eu continuava tendo pressão
totalmente desequilibrada. Aí eu falei isso com um mentor lá, ele, é normal, toda pessoa que recebe espírito, ela tem a pressão bagunçada. Eu falei, mas eu vou morrer uma hora? Meu coração vai pipocar se eu ficar ficando com a pressão alta desse jeito. Ele, não é assim não é desse jeito. Ou seja, eles não tinham o que fazer para mim e para me ajudar. E angels, a palavra do Senhor em Mateus 17 fala da transfiguração de Cristo. E como eu havia dito, eu acreditava muito em reencarnação. E no Espiritismo, eles acreditam por causa dessa passagem de Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então, quando Pedro subiu com João, Tiago e Jesus no monte, o Senhor Jesus revelou a sua glória para aqueles homens. E quando Jesus se revelou a glória dele, veio consigo Moisés e Elias. E no Espiritismo, eles acreditam que Jesus transfigurou, Trocou de rosto, que Jesus era Moisés, Jesus era Elias e Jesus era Jesus. Eles acreditam que ali houve reencarnação das 3 pessoas que Jesus foi. Mas essas 3 pessoas, ou seja, Moisés não morreu. A palavra de Deus não retrata que Moisés morreu. Elias também não morreu. Então são os 2 que não morreram. E Jesus morreu e ressuscitou. Só que antes de Jesus não havia morrido. Então, no Espiritismo, a gente acredita em reencarnação por causa dessa transfiguração aqui. Só que Elias e Moisés não morreram, então não tinha como reencarnar. A palavra de Deus não fala isso. Tanto que lá em Apocalipse, eles falam das 2 testemunhas, que eu acredito que seja Elias e Moisés, mas é eu, Ike, que acredita. E também eu ouvia muito falar de reencarnações de Jesus no Espiritismo. Que Jesus reencarnou como fulano, como beltrano, como ciclano e tal. Só que Jesus morreu e ressuscitou. Quem ressuscita não tem como reencarnar. Nem existe isso. Sabe por que eu digo que não? Hoje, acreditando na palavra do Senhor, em Hebreus 9:27, glória a Deus. Em Hebreus 9:27, diz aqui, vamos lá. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, em Hebreus 9:27, diz que é dada ao homem morrer apenas uma vez. Isso é Bíblia. E uma coisa que no Espiritismo eu comecei a bater de frente, porque lá o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado na Bíblia. Só que a Bíblia é clara. Só que o Espiritismo prega a Bíblia só o que convém. Uma coisa que eu tinha idolatria era Judas. No Espiritismo, eles falam muito de Judas, que Judas reencarnou várias vezes, que Jesus perdoou Judas. Quando Jesus ressuscitou, ele foi no inferno e perdoou Judas e tal. Judas não arrependeu. Baseado na palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, eu vi que Judas era um homem perverso. A palavra de Deus nos diz que ele era perverso e ele não arrependeu. Ele só teve remorso. E o remorso não quebra a maldição. O arrependimento, sim. O arrependimento liberta. O remorso mata. E Judas era ruim, caminhou com Jesus durante 3 anos e não mudou a vida dele. Ele deveria ter mudado a vida dele, mas Jesus o tempo todo quis provar para Judas para mudar. Tanto que quando Judas foi trair Jesus, Jesus disse: amigo, para que vieste? Em Mateus diz isso lá, quando Jesus foi para ser preso. Judas traiu com um beijo. E Jesus disse: amigo, para que vieste? O Senhor sabia que ele era o traidor, tanto ele sabia. Na mesa da Santa Ceia, ele perguntou: mestre, sou eu que te trairei? Ele sabia.
Ele sempre pensou em dinheiro, ele roubava. Entendeu? Então eu acreditava no Espiritismo que Judas se converteu depois de morto. E na palavra de Deus diz, é como o homem está ordenado morrer uma vez, vindo disso depois o juízo. Então quando Jesus transfigurou ali, assim, ele se vestiu de glória, porque lá transfigurar, eles falam que no rosto de Jesus apareceu Elias, no rosto de Jesus apareceu Moisés. Não, Jesus se transfigurou em glória. As roupas brancas e os pés reluzentes. E junto ali apareceu Moisés e Elias falando com ele. Tanto que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Porque ele viu 3 pessoas. Não foi no rosto de Jesus, Elias e Moisés. Coisa que no Espiritismo eu aprendi. Que no rosto de Jesus apareceu Elias e Moisés. Não, os 3 estavam lá. E Jesus falou: queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando Pedro ainda ali falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Logo depois, os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando Jesus, tocou-lhe: levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, ninguém viram, senão somente a Jesus. Então os outros voltaram, né? Voltaram para a eternidade, mas eles não morreram, né? Então não existe reencarnação. Tanto que em Hebreus 9:27 diz, e em Mateus 17, como eu li para vocês. E o Senhor Jesus, uma parábola, não é uma parábola, é uma história, porque toda vez que Jesus falava em parábola, ele não dava nomes. E essa história do rico e Lázaro, Jesus disse o nome. Eu ouvi essa passagem no Espiritismo e eles contorceram essa palavra. E a própria Bíblia diz que a gente não deve tirar nenhum tio, nenhum ponto. E no Espiritismo eles fazem muito isso, eles contornam conforme, essa palavra não é assim, vou te explicar como é que é. Mas a Bíblia é clara e é um manual para a gente. Ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Vocês conhecem essa história? Que existia, Jesus conta do rico que foi para o Hades e o pobre Lázaro que foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, onde aqueles que dormem no Senhor estão esperando o julgamento, o último dia. Então existia o rico, que era um homem limpo, né, com púrpura finíssimo, como diz aqui, e havia o mendigo Lázaro. Lázaro estava no lugar belo, de paz e tranquilidade, e o rico no lugar de tormenta, no Hades. E ele falou com o anjo, né, que ele molhe a minha boca com água, porque ele estava com sede. E aqui na palavra do Senhor, ele estava já no inferno, né? Ele ergueu os olhos e viu de longe Abraão. Ele viu Abraão. Ele viu Abraão e Lázaro estava lá, no descanso, junto com Abraão. E ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe água na ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Porém Abraão disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males, e agora está sendo consolado. Eles explicaram, conforme você ser bom e ser, tipo assim, eu aprendi, né, que a reencarnação não existe, porque aqui diz assim, voltando, perdão. Ele falou assim, Lázaro falou, não, o rico falou: estamos aqui nesse grande abismo e eu queria passar daqui para avisar para os meus familiares, pois eu tenho 5 irmãos. Mande à casa dos meus pais como testemunho para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão diz que não poderia, se tem pessoas aqui que pregam isso. Pregam para não ir para o tormento, né? Só que eles não ouvem nem os vivos, eles vão ouvir os mortos. Só que a gente tem mania de querer ouvir os mortos, né? Eu mesmo busquei ajuda em carta psicografada. Eu perdi um sobrinho
de 6 anos, e toda a minha vida eu sentia essa dor comigo. E no Espiritismo tem essas cartas psicografadas. Eu pedi para fazer uma carta do meu sobrinho para falar comigo como é que ele estava. E eles me pediram o nome dele, a data que ele morreu e de que ele morreu. Veio a carta, só que não foi meu sobrinho que escreveu. Nessa carta, veio um mentor que cuida do meu sobrinho dizendo que ele estava bem, que era para a gente se perdoar, que era para a gente ficar bem, que ele estava bem, mas que ele não podia vir. Só que no sonho, ele ainda era uma criança. Na carta, ele era uma criança, né? E eu fiquei pensando naquilo e tal, fiquei acreditando por um tempo. Depois eu tive um sonho. Eu estava tendo as minhas guerras espirituais, batendo de frente com a verdade, com inverdades. Eu tive um sonho, Angels, no qual eu vi uma tia minha que faleceu há mais de 40 anos. Ela era bebê e faleceu, e nesse sonho ela me abraçava, encontrei com ela. Eu perdi uma tia, vai fazer 3 anos, e essa tia também estava nesse sonho. Eu tive uma visão no sonho que a minha tia estava saindo do lugar de trevas, indo para um lugar de paz, tranquilidade, mas chorava muito. A tia que morreu há 3 anos estava saindo de um lugar estava saindo do umbral na minha mente, né? Estava saindo do umbral e indo para o nosso lar. E veio me abraçar a minha tia Simone, que faleceu há mais de 40 anos. E ela morreu bebê. E ela veio, uma mulher linda, e me chamando de sobrinho querido, que estava feliz pelo estudo que eu estava fazendo e que estava caminhando a Lucimar, minha tia, para o lugar de paz, que ela estava sofrendo muito no umbral. E ela estava levando a minha tia para ver os outros filhos que ela perdeu, porque minha tia, que faleceu há 3 anos, ela perdeu gêmeos, perdeu filhos também, na infância, eles bebês e tal. E ela chorava muito, e ela falava, eles estão bem, eles vão adorar te ver. Eu fiquei numa alegria naquele sonho, a estar com a Simone, que eu não conheci, me abraçava e tal. Acordei, contei para minha família e ficaram doidos com essa história. Só que meses depois, eu comecei a refletir. Se ela morreu bebê, por que ela veio já uma mulher e ainda está lá? Não estou entendendo. E se o meu sobrinho morreu há muitos anos, por que ele ainda é criança? Eu fiquei confuso. Só que eu lembrei de uma passagem, um estudo que eu ouvi, que quando você morre com Jesus, quando você descansa com o Senhor, nada pode te tocar, nem na sua sepultura, demônio nenhum pode tocar. O meu sobrinho morreu criança. Não tinha como ele vir falar comigo, porque ele está descansando no seio de Abraão. E a palavra de Deus é clara, a gente não deve consultar espíritos. Saul consultou, e olha o que aconteceu com Saul. Olha o que aconteceu com Saul. Saul enlouqueceu e se matou. A palavra de Deus condena. É bíblico, a palavra de Deus condena a gente buscar conforto em quem já morreu. Porque é somente uma vida. Daqui é juízo ou salvação eterna. Por isso que Jesus veio, para que todos se salvem. Então o que acontece? Eu comecei a pensar, se o meu sobrinho não veio porque ele é criança e tinha um responsável por ele, por que Simone morreu bebê e já veio adulta? Eu não conheci Simone, ela não me conheceu, eu nasci depois. Então eu comecei a ficar duvidoso nisso. Então isso começou um tempão. Gente, será que eu estou sendo enganado? Não consegue me ajudar porque eu não durmo bem. As visitas em casa não param de chegar. Minha vida está bagunçada. Não estou tendo paz. Minha vida está confusa. Fazendo as reuniões em casa, eu não estou sentindo paz. Tem algo estranho aí. Aí um dia eu fui na reunião e estava passando o filme Nosso Lar, que eu já havia assistido umas 4.000 vezes. Assistindo Nosso Lar pela 1000ª vez, digamos assim, eu vi uma cena que me impressionou. Uma senhora triste porque o marido dela não foi para o nosso lar e estava no lugar de tormento, lá no umbral.
E depois tinha um rapaz que estava com a esposa lá no nosso lar, chorando porque ela resolveu reencarnar e ia deixar ele. E todas as vezes que ele tentou reencarnar, eles nunca se encontram na Terra, somente lá no nosso lar. E ele chorava, chorava, chorava. Na palavra de Deus diz que no descanso eterno não tem choro. Somente lá no Hades que tem ranger de dentes, gemidos. Então eu fiquei pensando, eu não quero vir para aqui e ficar chorando e lembrando da minha vida no mundo, onde eu vivi, com quem eu vivi. Ficar triste porque minha mãe não foi, ficar triste porque minha tia não foi, não quero isso para mim. Não quero. A palavra de Deus não diz isso. Aí eu comecei a lembrar da palavra de Deus lá atrás. Porque a palavra de Deus é linda e ela tem resposta para tudo. Hoje eu tenho resposta do que aconteceu com meu tio, com meu sobrinho, com a minha tia. A palavra de Deus te dá resposta para tudo. Não precisa um caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil tem perigo. O caminho mais fácil tem perigos e armadilhas. Lembre disso. Na infância a gente aprendeu que todo caminho mais fácil tem perigo. Eu acreditava que todos os caminhos levavam a Deus, mas é somente um, só o caminho de Jesus, só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é só Ele que leva ao Pai. Outra coisa, eu ficava muito naquela coisa de acreditar que fulano é assim por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro, por causa de viveu isso porque fez mal. Eu, por exemplo, sofri abusos a infância inteira. Aí eu tinha aquela convicção, baseado no que eles me ensinaram, que na vida passada eu fui um abusador. Se eu fui abusado, porque eu fui abusador. Agora eu estou pagando. Que isso? Outra coisa. Eu procurava sempre ser uma pessoa boa. Toda a vida foi isso. E eles me ensinaram todos os dias a ser uma pessoa boa, porque a gente sendo bom, a gente é salvo. Ninguém é salvo por si. Ah, não, mas pela caridade. Não. A Bíblia diz que só é salvo por Jesus. Somente em Cristo a gente tem salvação. Não adianta ser a pessoa mais boa do mundo. Não adianta a pessoa fazer caridade, bondade, ser maravilhoso. Se não ter Jesus, não adianta. E muitas vezes a gente quer ser bom, mas não quer Jesus. Porque Jesus impõe algumas coisas. Ótimo! Se você está sendo bom, fazendo a bondade, buscando todo dia ser uma pessoa melhor, viva com Jesus que é melhor, porque é Ele que nos ajuda. E isso que estava acontecendo comigo. Todo dia eu estava tentando ser uma pessoa boa, tentando ser melhor, mas todo dia eu errava. Todo dia eu não conseguia me salvar. E aí um dia, eu saindo da reunião, vendo aquele filme, foi no dia que eu vi aquele filme, que eu vi as pessoas chorando e tristes lá, eu vim para casa caladinho, sentei na frente do espelho e falei com Deus. Deus, com todo o meu coração, se eu estou sendo enganado, não permita, Senhor. Não me permita ser enganado. Se o Senhor ainda me vê, se o Senhor ainda está comigo, não me permita ser enganado. Só falei isso. Eu não falei, Deus, eu estou no espiritismo, eu não estou acreditando no que esse povo está falando. Deus, eu estou na vida que eu estou, mas eu não sei o que está sendo importante para mim, se isso está certo ou está errado. Deus, eu não sei o que esses espíritos... Eu não falei nada disso. Eu só assisti o filme que abriu uma caixinha na minha mente que me fez entrar no banheiro, olhar para o espelho e falar, se eu estiver sendo enganado, Deus, não me permita. Daí, Angeline veio a falecer, né? Depois da luta que eu estava passando aqui, medicações, as crises que ela estava dando. Eu parei de ir. E o meu amigo Davidson começou a ir por mim. Ele disse, você não vai? Eu falei, não estou sentindo bem, fiquei em casa. Aí, na hora de fazer os evangelhos, eu comecei, olha, a partir de hoje a gente não vai orar para espírito, a partir de hoje a gente não vai ler o evangelho, a gente vai ler a Bíblia. Aleluia! Aí eu comecei a abrir a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E Deus começou a falar comigo. Deus falou em Jeremias, Deus falou no livro de Salmos, Deus falou em Romanos. Deus começou a falar e foi falando. E eu comecei a sentir diferença na minha casa. Aí depois disso, de um tempo eu falei com Deus, a partir de hoje a gente não vai mais no espiritismo, porque eu não estou me sentindo bem. E Deus tem falado outras coisas na minha vida, na minha mente.
Depois disso, Deus começou a falar. Depois disso, eu comecei a ouvir a voz de Deus enquanto eu dormia. E aí começou o processo de purificação na minha casa. Eu comecei a orar repreendendo todos os espíritos que estavam aqui. Comecei a profetizar uma casa onde o Espírito Santo de Deus habitava, onde os anjos do Senhor habitavam. E depois disso, eu passei a dormir bem. Depois disso, eu não tive mais visitas dos amiguinhos enquanto eu dormia, porque era luta, irmãos. Eu dormia, na hora que eu fechava os olhos, assim, às vezes eu abria o olho aqui, tanto de vulto em volta da minha cama, parado, olhando para mim. Eu não enxergava os olhos deles, mas eu via que eles estavam ali, eu sentia, era luta e luta espiritual. Eu não dormia. Hoje eu acordo bem, durmo e acordo bem, com sono reparador. E eu digo para você que está vivendo o mesmo engano que eu, busque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O Senhor vai falar com você. E se você está vivendo a mesma coisa que eu vivi, tenha certeza que Deus quer te livrar disso, quer te salvar disso. Foi através do Espiritismo que eu comecei a buscar Deus. Sabe por quê? Para fechar, um resumão. Lá eles pedem para a gente ler muito. E eu estava lendo todos os dias. Só que tudo que eu lia não estava respondendo as minhas perguntas. Porque no início eu respondia, mas depois eu comecei a sentir falta. E lá nos livros tem as conotações bíblicas. Aí eu ia lá na Bíblia e lia, e o Espírito Santo falava diferente comigo. Porque a palavra de Deus é assim. A letra mata. Só que a palavra de Deus, quando você lê e ora, o Espírito Santo revela. O importante de ler a palavra de Deus, você orar ao Senhor, porque o Espírito Santo vai traduzindo para você e você vai entendendo. E todas as vezes que eu lia os livros que eles me passavam, eu buscava na palavra de Deus a concordância e vinha mais clara. Eu falei, não, mas está batendo contra isso aqui. Não está combinando isso aqui. E um dia eu fui confrontado. Eu fui confrontado no meu trabalho por uma moça que conheceu Jesus aos 15 anos, mais jovem ainda. E hoje ela não está com o Senhor, mas ela foi usada, porque o Senhor usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Ele usou aquela mula, né? Então Deus usa quem Ele quer. Não quer dizer que quem é usado é aprovado, não, tá? É diferente, eu só estou dizendo que Deus usa quem Ele quer. E um dia, eu estava lendo um livro chamado A Gênese, que conta a história do Éden totalmente diferente. Eu nem consegui terminar de ler o livro porque, não, misericórdia, muito engano. Eu falei com a menina assim, ela estava falando de Adão e Eva, eu falei, hahaha, você acredita em Adão e Eva? Pelo amor de Deus, né? Ela, você não? Não. Baseado no que eu estou estudando, isso. Aí ela, você é engraçado, você cita Bíblia, mas só o que você convém. Só o que convém para você, né? Você acredita em coisas... Não, ela falou, você não acredita na Bíblia. Quando ela falou, você não acredita na Bíblia, doeu meu coração. Porque eu acreditava na Bíblia. Eu tinha a Bíblia como um livro de manual para mim, embora eu tinha deixado ele de lado e estava seguindo os outros livros. O interessante é que essas outras religiões põem a gente para ler tudo quanto é coisa que não tem Bíblia. Às vezes tem pouquinha Bíblia, mas a Bíblia mesmo a gente não pode ler. E aí já foge. Se você não pode ler a Bíblia, não tem a Bíblia como manual e instrução na sua vida, sai fora. Que a verdade é essa aqui. Tanto que ela vai ser proibida logo. Em breve, ela está sendo proibida, né? Então deixa eu te falar. Ela falou isso comigo, me doeu. Quando ela disse que eu não acreditava na Bíblia. Eu falei, acredito na Bíblia sim. Então você acredita no que te convém. Quando ela falou isso, doeu meu coração. Eu vim para casa chorando e falei, não, Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito na tua palavra. Eu acredito na tua palavra. Eu acredito na tua palavra. Aí Deus começou a falar no meu coração. E aí, Ele falou comigo enquanto eu dormia. E falou em Jeremias também, 30 e 33. Em Apocalipse 2, 5. E desde então, eu tive um encontro com Deus. E esse encontro está até hoje sendo maravilhoso. E eu dou uma pausa nesse episódio aqui, porque para completar eu tenho que falar
no próximo vídeo. Só que foi aí, até aqui, que eu vi que eu precisava de Jesus, que eu precisava do Cristo de verdade, do Senhor da minha vida, que era Jesus, que tinha um chamado. E desde então, nunca mais eu dormi mal, nunca mais eu tive aquela presença, nunca mais eu desmaiei. E o melhor de tudo, a minha pressão arterial está excelente, igual uma criança, para a honra e glória do Senhor. E eu quero orar para você. Se você está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, que eu vivi, se você está vivendo o mesmo que eu vivi, eu quero orar por você, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor abra sua mente, abra os seus olhos espirituais, tá bom? Feche os seus olhos. Ó Senhor Deus poderoso, colocamos na Tua presença agora, pedindo a Ti, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua face. E em nome de Jesus eu oro, Pai, para aquela pessoa que está aqui, assistindo esse vídeo agora, que pode ser que está vivendo o mesmo engano que eu vivi. Abra os olhos espirituais dela. Tira todas as escamas que não permitam que ela veja, Pai. Retire essas escamas espirituais e faça ela assistir a glória do Senhor e ver a verdade do Senhor. Que ela possa ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Que ela seja liberta de toda a escravidão espiritual. Deus, eu vivi acreditando em signos, ó Pai. Se tem algum cristão aqui, Pai, que acredita em signos, faça, Senhor, ele ver que o Senhor não agrada disso. E cura ele desse mal, liberta ele dessa prisão. Se acredita em horóscopo e astrologia, em nome de Jesus, Pai, faça com que essa pessoa seja liberta dessa escravidão. E que elas feche, Pai, as portas que estão abrindo para o inimigo entrar. Que ela quebre toda a legalidade, feche toda a brecha, em nome de Jesus. Foi difícil, foi anos, ó Pai, para eu enxergar o Senhor. Foi anos para eu ouvir a Tua voz. Foi anos para eu sair da prisão que me prendia, Pai. Mas eu peço, Pai, que essa pessoa que está ouvindo essa oração agora, que está orando junto a mim, possa fazer essa mesma oração pedindo essa libertação. Que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Que grilhões sejam livres em nome de Jesus. Que essas pessoas que estão vivendo o mesmo que eu vivi sejam impactadas pelo Senhor e sejam libertas, ó Pai. Eu oro, Deus, para todos aqueles que eu incentivei, Pai, a viver no Espiritismo. Eu oro para que elas sejam libertas em nome de Jesus, para que elas sejam alcançadas e que o Senhor leve a verdade para elas. Da mesma forma que o Senhor abriu meus olhos numa sessão espírita, abra os olhos delas também, Pai. Da mesma forma que em sono o Senhor me despertou para ver a Tua glória, que ela seja despertada também, Senhor. Que da mesma forma, Senhor, que o Senhor falou ao meu coração e me fez orar de frente àquele espelho, pedindo, Senhor, para ser aberta o meu entendimento, que essa pessoa seja também, que ela faça também esse pedido, que ela seja liberta também, Pai. Que ela peça ao Senhor a libertação em nome de Jesus, porque eu sei que somente, Deus, em Teu Filho Jesus eu tenho a salvação. Por muitas vezes eu busquei a salvação por mim mesmo, agindo bem, fazendo bondade, mas a própria Bíblia diz que nós, homens, somos maus. A própria Bíblia diz que somente em Ti, ó Deus, tem bondade, que se for pelo Teu Filho, a gente encontra a salvação, que somente pelo Teu Filho a gente encontra a salvação eterna. Então, Pai, não é pela nossa bondade nem caridade, e sim pelo Teu amor. Somente por Jesus Cristo. A Tua Bíblia diz para vivermos o amor, para pregarmos o amor, mas para pregarmos também a salvação. Que somente em Teu Filho Jesus temos a salvação. E assim eu Te agradeço por ter me salvado. Eu Te agradeço por ter me livrado. Eu Te agradeço por ter quebrado o muro de separação espiritual entre o Senhor e eu, Pai. E eu oro para essa vida também que está assistindo esse vídeo,
Pai, no nome de Jesus. Eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. E lance fora todo o medo, Pai, lance fora todo o medo. E se dentro dessa casa, Pai, existe também, Pai, opressores, em nome de Jesus, retira, Pai. Livra essa pessoa de todo acorrentamento, de toda dívida espiritual também, Pai. Quebra todo o laço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa pessoa agora, que está ouvindo essa oração também, possa buscar o Senhor e entregar os caminhos dela para o Senhor. Amém, amém, glória a Deus, aleluias. Que presença maravilhosa do Senhor Jesus, é muito bom. Eu te agradeço, Deus, aleluias. E eu oro para a tua vida, tá? Em nome de Jesus, seja liberto. Se você está vivendo o mesmo engano que eu vivi, seja liberto em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante sobre a tua vida o rosto dEle e te dê a paz. Nos encontramos na semana que vem, em nome de Jesus. Um beijo, fica na paz do Senhor.